Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que caiu nesse vídeo por algum acaso, ou porque eu divulguei, ou porque você achou perdido na internet, deve estar se fazendo a seguinte pergunta: não era pro som do vídeo tá bom? Não tá muito bom, eu sei. Hoje é sexta-feira, tem uma molecada jogando bola aqui do lado de casa, tem uma obra aqui. A minha sala não é, digamos assim, acusticamente perfeita, então eu tô pegando o som direto da câmera. Não tá legal, eu diria que não é o ideal, na verdade. Então o que a gente pode fazer para melhorar? Bom, posso adicionar um microfone, tem um bom microfone aqui, vamos colocar ele aqui para ver como é que fica. Agora vocês estão ouvindo um som do microfone, que ele é super direcional, um microfone muito bom, que está apontado diretamente para minha boca. Mas ainda acho que vocês devem estar ouvindo a betoneira, eu imagino. Vocês podem ouvir de vez em quando ainda as crianças aqui do lado. Tem o som da minha voz reverberando na sala, né? A minha sala própria tem um som que não é muito adequado. O microfone ele está a mais ou menos 50 centímetros de distância de mim. Vocês vão ver agora como é que tá aqui o meu set aqui, né? Improvisado na minha sala, né? Não é bem um set. Então, poxa, acho que ainda não é o ideal. Então o que a gente pode fazer eu tenho esse cara aqui, tem um microfone de lapela, né? Muita gente fala que, vou usar um microfone de lapela, né? Vai ficar pertinho da minha voz. Isso já é um bom princípio, né? Deixar perto da voz é sempre muito legal. Então vamos ver como é que fica o som da minha voz com lapela. Então esse agora que vocês estão ouvindo é a minha voz, tá super pertinho aqui, né, da fonte sonora, que no caso é a minha própria voz. É um pouco mais limpo o som, ele tem um timbre diferente, né? Tem uma caixa torácica aqui no meio do microfone, né? Bem captando aqui as vibrações. Esse microfone aqui, ele tá como foi gravado, eu não mexi em absolutamente nada. Aí alguém vai falar, então significa que eu posso arrumar isso aí na pós-produção. Bom, então vou dar uma mexida aqui na pós-produção, vou colocar algumas coisas para tirar o ruído ambiente da sala, vou equalizar a voz, vou fazer um processamento, vou deixar tipo desse jeito. Então essa agora é a minha voz depois de todo esse processamento que eu fiz depois de captar. É melhor? É melhor, mas deu um trabalho, viu? Eu tive que fazer muita coisa para salvar, né, o áudio de uma maneira que você consiga usar ele, né, sem ouvir a betoneira, sem ouvir as crianças jogando futebol aqui do lado. Eu consigo dar uma limpada nisso, mas imagina você num trabalho, né, extenso, numa gravação onde você tem que fazer várias horas, né, de áudio captado, você tem que fazer isso em todos os áudios que você captou, né? Não fica muito legal, né? Dá trabalho também, e vamos combinar que o som, quanto menos processamento você tiver que fazer, né? Quanto menos trabalho você tiver de pós-produção, ele vai ficar mais natural. Então, como que eu poderia tentar fazer para resolver isso? Para que você vai utilizar esse vídeo? Muitas vezes a solução pode ser mais simples do que a gente pensa. Um fone de ouvido como esse pode resolver muito bem o seu problema de boa captação. Acho que depende muito mais da finalidade do seu vídeo para saber qual é o tipo de captação mais adequada para você utilizar. Então, qual foi a única coisa que a gente não modificou aqui? Foi o próprio ambiente. Então, se a gente melhorar o ambiente, como será que vai ficar o som? Vamos ver? Agora a gente está num lugar com acústica muito mais controlada. Vocês não ouvem as crianças jogando bola aqui perto de casa, vocês não ouvem a betoneira. A gente tem um lugar com acústica muito mais controlada do que a gente tinha na minha casa. E vocês ainda estão escutando o microfone do fone de ouvido aqui. Só que como a gente está com a acústica tão controlada aqui dentro, eu acho que eu vou tentar usar o microfone da câmera para ver como é que fica. Então vamos ver?
Então agora, esse é o microfone da câmera que vocês estão escutando. A gente está numa sala com acústica mais controlada, a minha voz consegue chegar na câmera de uma maneira mais natural, no microfone da câmera. Mas como a gente tem mais 2 microfones aqui, vamos ver como é que ficam esses microfones nessa acústica controlada que a gente tem aqui. Então, ó, agora vocês vão ouvir um deles. Então, esse é um dos microfones que eu estou usando aqui, ou o lapela, ou o microfone que está aqui acima da minha cabeça. E ele já está com um som também super legal, porque a gente está com a acústica controlada aqui. E eu vou colocar o outro para vocês ouvirem agora. E aí, esse aqui soa como para vocês? Tá melhor? Tá pior? A partir do momento que você está com a acústica controlada, vira mais uma questão de como que você vai poder microfonar essa cena que está sendo captada, mais do que qual é o tipo de microfone. Mas é muito importante vocês entenderem as diferenças que existem entre esses microfones, para você saber a melhor aplicação para determinada situação que você vai fazer a sua gravação. Então, se você chegou até aqui no vídeo, vamos tentar responder aqui nos próximos minutos como fazer o seu vídeo ficar com um som bom. Meu nome é Bruno Pinho, eu trabalho com áudio há mais de 15 anos, trabalhei com inúmeros espetáculos de teatro musical, vou falar alguns aqui rapidinho. Trabalhei com Mamma Mia, trabalhei no We Will Rock You, trabalhei no My Fair Lady, trabalhei no Shrek, o musical, trabalhei no Marrom, o musical, trabalhei no Cartola, o musical, Dona Ivone Lara, A Era do Rock, enfim, só para mencionar alguns. E há 6 anos eu trabalho também com produção técnica para conteúdos audiovisuais. Então eu espero trazer um pouquinho da minha experiência para tentar ajudar vocês nessa dúvida diária que a gente tem quando vai gravar um vídeo, né? Como fazer o nosso vídeo ficar com um bom som. A gente tem que falar principalmente sobre 2 coisas que são muito importantes. A primeira é como os microfones funcionam e outra como a acústica funciona. Tudo de maneira geral, né? A ideia não é aprofundar muito, é mais vocês entenderem qual é a diferença dos tipos de microfone e do ambiente que você está gravando e como escolher o melhor tipo de microfone para a gravação que você vai fazer do seu vídeo. Então a gente vai começar primeiro falando sobre tudo isso que a gente estava testando até agora, né? A gente testou tipos diferentes de microfone em diferentes situações de acústicas, para você entender que não é o microfone em si quem vai determinar se o seu som vai ficar bom ou não. Não adianta você ter um microfone que é super caro se o lugar que você está gravando não permite que você utilize ele. Então, vamos tentar entender por partes como você saber qual é o microfone mais adequado para o determinado ambiente que você estiver gravando. Então, acho que essa é a principal... é o principal foco que você tem que ter quando você for escolher um tipo de microfone para sua gravação. Então vamos falar rapidinho de acústica, né, para você entender como o som funciona, né? O som ele é uma força física, é o deslocamento de ar e a diferença de pressão do ar que faz com que a gente consiga ouvir o som. Então a gente está aqui, por exemplo, num estúdio que ele tem a acústica toda controlada. Então a gente tem painéis absorvedores, tem um negócio que chama Bass Trap, que você consegue trabalhar mais as frequências mais graves para não ficar sobrando dentro da sala. Então foi toda ela pensada para você controlar o som de uma maneira que a interação das ondas sonoras com as paredes, com os elementos que tem dentro da sala, não fiquem descontrolados, né? E nem sempre a gente vai ter um estúdio como esse aqui para você fazer a sua captação de vídeo, para você ter essa acústica controlada. Significa que eu tenho que construir um estúdio na minha casa para gravar um vídeo e ficar com som bom? Não necessariamente. Você pode entender princípios básicos de absorção de som. Então é legal a gente entender a diferença entre tratamento e isolamento acústico. Então, por exemplo, na minha casa, vocês estão ouvindo os barulhos externos que tinham, né? As crianças,
a betoneira. Isso são interações do ambiente externo com o som que está refletindo dentro da minha sala. Para você resolver esse tipo de problema, você precisa fazer um isolamento acústico, que é uma coisa que ela já é estrutural. Você tem que elevar o seu piso, você tem que colocar parede dupla, você tem que meio que construir uma caixa dentro de outra caixa, né, com porta vedada, com vidro vedado, e só isso resolve de verdade interferências externas junto com o ambiente que você está gravando o seu vídeo. Nem sempre é possível a gente fazer isso. Então, uma coisa que você pode levar em consideração quando você for gravar o seu vídeo, por exemplo, é gravar em horários alternativos, em que não tenha tanto barulho externo. E aí você pode gravar mais tarde, depois que termina o horário comercial, né, o horário que não tem crianças brincando na rua. Você pode gravar um pouco mais tarde, que aí você não vai ter tanta interferência externa, né, no que você está gravando dentro da sua casa. Pode ser uma solução. É mais barato do que você fazer um isolamento acústico da sua sala inteira. E aí você pode tentar tratar a interação do som dentro da sua sala com coisas simples que você tem na sua casa. Então, por exemplo, você pode usar almofadas, colchões, edredons, você pode colocar, né? O legal do vídeo é que o vídeo é uma mentira. Você, por exemplo, não está vendo aqui o tamanho do estúdio. Você olhando pelo quadro, eu vou colocar um framezinho para você ver como é que é aqui a sala, né, para mostrar que o vídeo é sempre uma mentira, né? Quem está em casa só está enxergando o que a câmera está enxergando também, mas você não consegue ver nada do que tem aqui em volta para entender a bagunça que pode estar ou não. E mesmo meio que não importa, né, a bagunça que está no ambiente, porque a câmera só está mostrando o que está aqui. Então você pode aproveitar isso para você espalhar algumas coisas na sua sala, né? Como eu falei, almofadas, você tem um colchão de visita, aí você tem um edredom, você pode colocar na frente da câmera, né? Você meio que evitar que a sua voz reflita de volta para as outras paredes que você tem dentro da sua sala. Então, se de repente você grava num horário alternativo e fazendo essas medidas paliativas para você não ter a interação acústica que a sua sala tem, você pode fazer isso e já vai resolver bastante. Mas isso é para um tipo de conteúdo, né? A gente tem vários tipos de conteúdos que podem ser gravados em vídeo. Então, para isso, é legal você entender os diferentes tipos de microfones que existem e como que você vai utilizar cada um deles em determinada situação. Porque o que vai determinar qual é o tipo de microfone é muito mais o enquadramento que você tem, como é que é a interação que você tem dessa pessoa que está gravando. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui parado, olhando de frente para a câmera e não estou me mexendo muito. Apesar de eu gesticular, eu mantenho aqui um quadro que eu consigo deixar o microfone do jeito que eu quiser. O microfone pode aparecer, né? O outro microfone não está aparecendo no quadro para vocês. Então, essa é uma situação que, independente de qual microfone eu utilizasse, se fosse esse ou se fosse o outro, funcionaria. Aí é mais uma questão de escolha, qual é o timbre que você acha mais legal, né? Qual é o que vai ser menos trabalhoso, né? Nem sempre você vai ter tempo para você ajustar um pedestal de microfone, ou você vai ter como ficar direcionando esse microfone durante a gravação. Então, de repente, pode ser mais interessante você usar uma lapela. Então, situações que você vai gravar depoimentos, né, de pessoas, que é uma coisa rápida, né, e que você não tem um lugar determinado no set para fazer essa gravação, um lapela pode ser uma boa escolha. Agora, se você estiver gravando em algo que a pessoa se mexe muito, né, você tem alguém dançando, você tem que fazer uma cena de ação, não sei, alguma coisa que não é só uma câmera parada, você está com a câmera na mão, aí você vai ter que escolher melhor qual é o tipo de microfone, e aí você vai ter que levar em consideração como é que é a acústica desse ambiente, como eu consigo captar o som. O principal recado é, não fique se prendendo a marcas, a preços de microfones, é mais interessante você entender quais são os tipos de microfones, os principais, né? Eu vou falar mais de 2 tipos de microfones, né? E como que você vai aplicar isso dentro do seu dia a dia. Então, falando um pouco de tipos de microfones, eu acho que os principais tipos que você tem, né, que são os mais difundidos por aí, são os microfones dinâmicos e os microfones
condensadores. O que muda de um para o outro? Na verdade é bastante, não é pouco. Apesar dos dois tipos de microfone trabalharem de formas semelhantes, o microfone dinâmico, você pode dizer de maneira bem generalizada que ele é como se fosse um alto-falante ao contrário, guardado as devidas proporções, né? Ele é tudo menor e ele é muito mais sensível. Mas basicamente é uma bobina que se movimenta dentro de algo que está magnetizado permanentemente, e a pressão do ar dentro dessa cápsula vai fazer a conversão, né, de onda mecânica em sinal elétrico. Então, quando você tem um microfone dinâmico, tenha em consideração que ele é um microfone muito menos sensível. É muito comum as pessoas chamarem o microfone dinâmico de microfone duro. Por que ele é um microfone duro? Porque você precisa falar super perto dele para você entender, para você ter uma boa captação de áudio. Então ele não é um microfone para utilizar que nem eu estou utilizando aqui, né, com a minha lapela que está meio que afastada da minha boca, e nem o outro microfone que está apontado aqui diretamente aqui para minha boca, só que uma distância de 50 centímetros. Então o microfone dinâmico você tem que falar com ele na sua boca, bem próximo, e ele possui um negócio que a gente chama de efeito proximidade. Então, quando você fala mais perto ou mais longe do microfone, a curva de respostas do microfone ela vai se modificar de acordo com a distância que você tem. Então, para que serve o microfone dinâmico? O microfone dinâmico é muito bom para show, por exemplo. Você pode ver que sei lá, 95% dos shows que você tem por aí, de artistas, no geral, que cantam com microfone de mão, aquele microfone, você pode ter certeza que é um microfone dinâmico. Por que é bom você utilizar um microfone dinâmico dentro do palco? Porque você vai ter muita interação dentro do palco, interação sonora. Você precisa captar uma voz, né, do artista ou da artista, né, diretamente aqui no microfone, só que você vai ter no palco o som do retorno do artista, você vai ter o vazamento do PA, da caixa de som que está rolando o show, e você não quer nada disso, né, dentro do microfone do artista, você quer som direto, né, você quer o som da pessoa com a melhor qualidade de áudio possível, captada diretamente da voz da pessoa. Então o microfone dinâmico, por ele ser um microfone menos sensível, para você precisar falar próximo dele, você não vai pegar tanto as interações que você tem no ambiente. Lugares também que é muito comum você ver a utilização de microfone dinâmico. Reportagem de televisão. Todos os repórteres que você vê fazendo externas, né? Que você tem um repórter, uma repórter gravando num ambiente externo, você pode ter certeza que ela está utilizando um microfone dinâmico, pelos mesmos motivos que você tem do show. Então, quando você vai gravar uma externa, geralmente você grava na rua, em lugares que tem grande circulação de pessoa, ou você tem carros passando, e você não quer captar nada disso, né, no áudio do seu vídeo. Então, é sempre recomendável você usar um microfone dinâmico. A grande desvantagem do microfone dinâmico é que você tem que ficar segurando ele, você vai ter que ficar com ele aqui, bem próximo da sua boca, sempre, né, para ele captar o melhor áudio possível. Conforme mais você se afasta, lembra que eu falei, muda a curva de resposta e você tem menos nível de pressão sonora sendo captado no microfone. Então, você vai ter que sempre segurar ele na sua mão. Só que aí, por ele não ser tão sensível, você consegue ter um áudio muito mais limpo, independente das interações que você tem ao redor. Esse é o som do microfone dinâmico. Vocês conseguem perceber a diferença com o microfone que a gente estava utilizando antes? Ele tem uma resposta de frequência um pouco mais abafada, né? Ele tem uma ênfase legal nos médios graves. Se eu falo bem próximo aqui do microfone, ele fica com um pouco mais de grave, né? Se eu falo mais longe, a resposta fica um pouco mais flat. Se eu me afasto, vocês conseguem... vocês passam a me ouvir com um pouco mais de dificuldade. Então o microfone dinâmico ele depende muito, né, do posicionamento, ele tem que estar sempre muito próximo à fonte sonora, mas eu acho que de via de regra, né, sempre que o microfone puder ficar próximo, independente do tipo de microfone, o ideal é ele estar mais próximo da fonte sonora sempre, porque aí você tem mais som direto e menos som refletido da sala, quando a sala tiver uma reflexão grande, né? Por isso que jornalistas, né, quase sempre eles utilizam o microfone
de mão dinâmico quando eles vão fazer gravações externas, porque eles não querem o vazamento do ambiente, eles querem um som limpo da voz, né? Então, o mais fácil, né? O jeito mais fácil de você resolver isso é utilizando um microfone dinâmico para você não ter tantas interações, né, com o ambiente externo e ter um som direto de maior qualidade. Vocês viram a diferença que tem no microfone dinâmico para esse microfone que vocês estão ouvindo agora? Não é que é melhor, não é que é pior, ele é apenas diferente e tem as suas aplicações determinadas, né? O importante é saber como ele funciona para saber se ele é o tipo mais adequado para o tipo de gravação que você vai fazer em vídeo. Agora a gente vai falar um pouco desse microfone que eu estou usando agora aqui para falar com vocês, né? Tanto o lapela quanto o microfone direcional, eles são condensadores. São microfones que eles necessitam de uma pequena carga elétrica para ele funcionar. Ao contrário do microfone dinâmico, né, que ele tem um ímã permanente, né, e uma bobina, né, como se fosse um alto-falante ao contrário, o microfone condensador ele trabalha com placas de eletreto que precisam ser energizadas para ela funcionar e por isso que elas têm uma sensibilidade muito maior, né? Não é uma bobina física, né? Ele é como se fosse um dispositivo extremamente sensível a diferenças de pressão sonora, né? E pressão sonora e do ar, né? Como se fosse um barômetro. E aí ele consegue captar com muito mais detalhe, né, o som. Geralmente ele tem uma curva de resposta, né? Vou colocar aqui uma curva de resposta de um microfone dinâmico aqui desse lado e olha aqui o condensador, como é que é a diferença dele, né? É uma resposta geralmente mais plana, ele consegue falar melhor nos agudos. De maneira geral, eles são mais fiéis sonoramente falando, mas nem sempre. Existem tipos e tipos de microfones. Existem microfones dinâmicos que conseguem ter uma curva de resposta super legal, mas via de regra, os microfones condensadores eles são mais sensíveis e têm uma resposta melhor, principalmente nas frequências mais altas, né? Principalmente nos agudos. O microfone condensador, como eu falei, ele precisa de uma fonte de alimentação para funcionar. Geralmente nas mesas de som, nas placas de áudio, você tem o 40 mais 48V, que é o famoso Phantom Power. Então, sempre que você for utilizar um microfone condensador, você precisa ter esse tipo de alimentação ligada. Quer dizer, quase sempre. Por exemplo, esse microfone que eu estou utilizando aqui, o lapela, ele não precisa ligar o Phantom Power, porque o transmissor do microfone que eu tenho aqui, ele já manda essa carga aqui para ele. É uma arquitetura do dispositivo que faz que ele funcione dessa maneira. Mas quando você está utilizando alguma coisa dentro de uma mesa de som, né, que não é microfone sem fio, você vai precisar ter uma carga para o microfone funcionar. E como vocês perceberam, né, ouvindo pelo microfone dinâmico e vocês ouvindo aqui agora o microfone condensador, é uma resposta mais flat, mais ampla, né, do que o microfone dinâmico. Só que como eu falei, né, lá no começo do vídeo, ele vai depender muito, né, da situação acústica que você se encontra aonde você está gravando o vídeo. Então ele é muito mais suscetível a interações do ambiente. Ele vai captar muito mais facilmente essas interações do que os microfones dinâmicos. Por isso que é legal você entender qual é o lugar que você vai gravar, para você entender qual é o tipo de microfone que você vai utilizar. É muito comum você ouvir pessoas falando: ah, esse microfone é legal para voz, esse microfone é legal para você gravar guitarra, esse microfone é legal para isso, para aquilo. Só que na verdade ele é só um microfone. Então, mais do que você utilizar o microfone porque alguém falou para você que ele é para ser utilizado nesse tipo de aplicação, é muito mais interessante você entender como esse microfone capta o áudio. Então são duas coisas que você tem que entender muito bem na hora que você for escolher o microfone, que é a curva de resposta desse cara aqui, que a gente falou antes, e a outra é o padrão polar de captação. Qual é a figura de captação desse microfone? Quase sempre a gente trabalha com microfones direcionais. Esse microfone aqui que está em cima da minha cabeça, por exemplo, ele é um microfone direcional. Ele tem uma figura de captação, estou colocando aqui a figura para vocês verem, mas a figura de captação dele, você pode ver que ela é um pouco mais fechada, né? E ela tem uma rejeição bem grande nas laterais e ela capta um pouco de som para trás, né? Esse é um microfone supercardioide, né? É um microfone que
ele é utilizado muito em cinema, futebol, quando você quer captar ambiente de estádio, né, onde você precisa apontar com uma precisão o microfone e aí você tem uma rejeição, né, um pouco maior do que está sendo captado do lado e uma intensidade bem grande naquilo que o microfone está sendo apontado. Pensa no microfone como se fosse uma lanterna. Você vai ter que apontar o microfone para onde a pessoa está falando. Mas uma coisa que é legal você lembrar é que o som ele sobe. Então você não precisa apontar exatamente para a boca da pessoa. Você pode colocar ele um pouco acima da cabeça da pessoa, que ele vai captar uma resposta super legal de frequência, né, de uma voz bem captada. O outro tipo, que é um dos que é o mais utilizado, é o cardioide, né? Ele tem um formato que lembra um pouco um coração e ela tem uma grande rejeição na parte de trás do microfone e é um pouco mais aberto, né, concentrado para os lados, né, e principalmente na frente. Ele é um microfone super versátil, que você pode utilizar em várias aplicações, né, geralmente, como eu falei anteriormente, shows, né, principalmente captar instrumentos, né, dentro de estúdio. Geralmente você vai utilizar microfones cardioides. Não significa que é obrigado, né? Eu tenho que gravar uma voz, eu tenho que usar um microfone cardioide. Isso não quer dizer nada. Inclusive, existe uma outra figura de captação, que são os microfones omnidirecionais. Então, vocês estão vendo a figura dele aí, ele capta por todos os lados, né, com uma intensidade muito semelhante em todos os eixos. Pô, mas aí você pensa, para que eu vou querer um microfone que capta todos os lados? Em muitas situações você pode utilizar esse microfone. Vou falar um que está aqui com a gente. Esse cara aqui. Esse cara aqui é um microfone omnidirecional. Ele capta em todas as direções. O microfone de lapela, ele é um microfone que ele é muito coringa. Só que por que é importante ele ser omnidirecional? Primeiro, microfones omnidirecional, eles são menos suscetíveis a ruído de manipulação. Então, por exemplo, o microfone cardioide, se você corre com ele, se você balança ele, ele vai fazer barulho. Principalmente o microfone de lapela cardioide. Então, vou falar no ramo que eu estou mais acostumado a utilizar microfone de lapela, que é o teatro musical. Em teatro musical é impossível a gente utilizar em qualquer ator um microfone cardioide, principalmente porque geralmente espetáculos musicais têm muita interação, né? Tem muita dança, o pessoal se mexe bastante no palco, né? Tem uma movimentação muito grande e isso tudo gera ruído para um microfone cardioide. Justamente por ele ter um padrão polar mais fechado, é como se o vento estivesse entrando por uma fresta da sua janela da sua casa. Então ele fica com esse barulho de vento, né? A pessoa fica mais ofegante, então não funciona tão bem para a gente no teatro musical. Então eu diria que 100% dos microfones de lapela que são utilizados em espetáculos de teatro musical são omnidirecionais. Primeiro, por causa disso que eu acabei de falar, né? Dos ruídos de manipulação que ele não tem. E o segundo é que a gente pode posicionar ele de várias maneiras, né? Inclusive em jornalismo, se você vê, né, quando apresentadores usam lapela, às vezes o figurino não favorece esse posicionamento aqui. Então você pode colocar ele de ponta cabeça também, que ele vai funcionar tão bem quanto se ele estivesse em pé. Então ele é um microfone super versátil, mas extremamente suscetível a interações externas de ruído, né, de acústica. Então o mais interessante é sempre você deixar ele perto da fonte sonora. Eu acho que essa é a principal regra que você pode aplicar no seu dia a dia, né, na hora de você escolher o seu microfone. O quão próximo eu vou conseguir ficar da fonte sonora? Onde eu vou poder colocar esse microfone? Acho que essa pergunta é a que vai responder a maioria dos seus questionamentos com relação a qual microfone que você vai utilizar. Então, por exemplo, em cinema, é muito comum você ter microfones escondidos em figurino do ator. Então, se você vai precisar esconder um microfone dentro do figurino do ator, da atriz, você não vai poder usar qualquer tipo de microfone. Geralmente, o mais recomendado é você utilizar uma lapela omnidirecional, né? Principalmente por causa de ruídos, né, do figurino. Existem diversas técnicas, né? Existe todo um ramo do audiovisual que trabalha com isso, né? Aonde você vai esconder o seu microfone,
né? Mas saiba que isso sempre pode ser uma opção, né? Principalmente quando o microfone não pode estar aparente. Então, se você vai fazer um vídeo onde o microfone não pode aparecer, é muito legal você usar um microfone de lapela, omnidirecional. Você pode esconder dentro do seu figurino. É sempre legal você proteger a cápsula para você evitar interações, né, com a roupa, com o figurino do ator, da atriz que estiver utilizando o microfone. E existem milhares, diversas técnicas para você fazer isso. Se você procurar aqui no YouTube, eu tenho certeza que você vai achar uma boa 2 dúzias de vídeo ensinando a fazer essas técnicas aí. Então, o mais importante que o microfone que você vai escolher é qual é a técnica de microfonação que você vai utilizar. Então, entendendo como é o ambiente acusticamente que você vai gravar, como é a sequência, né, como é o plano de gravação, como é que é câmera no tripé, é câmera na mão, a pessoa está parada, a pessoa está andando, essa pessoa vai falar com outras pessoas, né? Tudo isso que vai responder qual é o melhor tipo de microfone para você gravar esse seu conteúdo em vídeo. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É claro que eu falei tudo de uma maneira mais ampla, né? Mais generalizada, mas fica aberto aí os comentários para vocês tirarem qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E eu espero de verdade que seja de grande serventia para você conseguir fazer o seu vídeo ter um som melhor. Muito obrigado e até mais, gente.